Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Estamos aqui hoje para mais uma aula sobre processo de execução e cumprimento de sentença, hoje analisando a execução dos alimentos, do crédito alimentar. Esse tema que eu particularmente gosto bastante, eu acho bem interessante as demandas que relacionam ali ao caso concreto, a briga do João e da Maria, e talvez o direito de família seja um dos que isso fica mais expresso, mais presente. Nós vamos fazer esse estudo em 3 vídeos para separar um pouco melhor, compartimentar, a gente não ficar com um vídeo tão longo. Então vamos lá, começando a falar sobre as primeiras noções sobre a execução de alimentos. O primeiro ponto que merece destaque é que essa é uma execução toda diferenciada, essa é uma execução que foge a alguns padrões das execuções de obrigação de pagar quantia de crédito normal. Embora ela também seja uma execução de quantia contra devedor solvente, ela tem um procedimento especial onde se aplica só subsidiariamente as regras das execuções, das demais execuções. Por quê? Porque o crédito alimentar, embora se materialize em forma de pecúnia, na pretensão de recebimento de valores, ele tem um interesse mais relevante por trás, que é a vida, a própria subsistência do autor do alimentando. Então isso vai autorizar a legislação a dar um tratamento diferenciado, tanto com um rito mais célere, como também com um rito mais forte, admitindo, por exemplo, meios executórios que são proibidos em outras vias. Nós fazemos aqui uma releitura do princípio da responsabilidade patrimonial, porque dessa vez nós não estamos comparando os valores, né, os direitos do executado com o patrimônio do devedor, mas com a vida, com o patrimônio do credor, né, mas com a própria vida do credor, com a sua subsistência. E isso vai autorizar que se faça penhora de uma série de bens que são, em princípio, impenhoráveis, a utilização de desconto em folha de pagamento, a própria prisão civil do devedor. Então é uma forma de executar que se pretende mais forte, que se pretende mais eficiente. Mas isso, logicamente, só pode se destinar para o crédito reconhecido como alimentar. Isso é uma concepção bem simples, mas a gente já encontra aqui uma primeira parte de divergência, de aprofundamento que merece ser feito. Porque o conceito de crédito alimentar, ele não é tão simples. Ele tem ali alguns elementos que geram um debate na doutrina e até na jurisprudência. Um primeiro ponto, e nesse não há uma controvérsia, é que eu tenho que distinguir o que de fato é crédito alimentar de outros valores, de outras naturezas que estão sendo demandadas naquele processo. Então tudo que for disser respeito a custas processuais, multas coercitivas, multas sancionatórias, outras despesas processuais não devem ter a mesma via privilegiada de execução que é dado ao crédito alimentar. Então, por exemplo, eu não posso manter o devedor preso para que ele pague as custas processuais que foram antecipadas pelo autor. Isso não é possível. Mas ainda que a gente exclua esses valores de natureza não alimentar, a gente ainda tem uma divergência sobre que matérias podem fundamentar uma execução de alimentos com a utilização de todos os meios executórios. Por quê? Principalmente no que diz respeito à prisão civil, existe um entendimento bastante consolidado, esse é o entendimento majoritário, de que a prisão civil só pode ser utilizada para os créditos alimentares decorrentes da relação familiar. Aquela ideia da solidariedade familiar, seja decorrente do casamento, da união estável, dos próprios vínculos de parentesco, seja lá qual for esse parentesco, nosso conceito constitucional de família foi bastante alargado nos últimos anos, corretamente alargado, então eu não vou fazer distinção de filhos consanguíneos, por adoção, qualquer tipo de análise dessa natureza. E quanto aos alimentos dessa relação, não se tem discussão, posso usar todos os meios executórios. O problema é que também possuem natureza alimentar, por exemplo, créditos relativos ao recebimento de salário. O salário tem natureza alimentar, isso é indiscutível. Créditos de pensões de natureza indenizatória, por conta de um ato ilícito praticado, se causou um dano, e isso gera lá um direito
a uma pensão e, portanto, também tem natureza alimentar, eu posso distinguir, é possível distinguir esses alimentos e dar, por exemplo, autorizar a utilização da prisão civil, do desconto em folha, só para os decorrentes de parentesco, ou eu posso utilizar essas outras vias executórias também para os alimentos decorrentes de indenização ou de remuneração, de salário. A doutrina costuma fazer essa distinção, inclusive com o entendimento do STJ, um entendimento já um pouco antigo, mas ainda não alterado. Eu, particularmente, mesmo reconhecendo a corrente majoritária, discordo dela, vou ali com alguns autores, como por exemplo o Daniel Amorim Assunção, que entende que não faz sentido a diferenciação e que, portanto, eu poderia utilizar a execução de alimentos dita de forma geral pelo Código para qualquer uma delas, independente da distinção. Então, poderia executar o salário da mesma forma que eu executo uma pensão de alimentos. O único ponto aí que realmente parece ter sido uma opção do legislador é a execução de alimentos indenizatórios, pois para ele houve um tratamento diferenciado com uma forma específica de execução que a gente vai analisar na próxima aula. Mas é isso, entendido esse contexto do que é o crédito de alimento, vamos prosseguir aqui. Eu queria lembrar para vocês e falar um pouco da importância do estímulo, da promoção à autocomposição, à gestão consensual de conflitos. Esse é um tema, um princípio hoje do Código de Processo Civil, está lá no início do CPC, no artigo 3º, mas ele é aplicado de maneira mais incisiva no âmbito das execuções de alimento, porque talvez esse seja o tipo de relação que tenha o maior benefício extraído de uma autocomposição. E vamos lembrar aqui um pouco das normas que disciplinam isso. O artigo 3º, parágrafo 3º, vai dizer que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, Ministério Público, inclusive no processo judicial. E o artigo 694 diz que nas ações de família todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor de auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e a conciliação. Pessoal, essa é uma regra, essas duas regras, na verdade, mostram como é importante o estímulo à autocomposição. Nas ações de família, muitas vezes, a chamada decisão adjudicada, aquela decisão do juiz que substitui a vontade das partes, ela soluciona só uma parte do conflito, aquele que está expresso. Mas as raízes de um conflito familiar normalmente são um pouco mais profundos, precisam ser investigados, nós precisamos utilizar das técnicas de mediação para explorar esse conflito e chegar a atingir a chamada lide sociológica, o conflito real, e trazer para um debate, porque aí as coisas poderão de fato ser solucionadas, evitando dificuldade na execução e evitando inclusive a reiteração de demandas. Mas de qualquer forma, pessoal, é preciso respeitar a autonomia da vontade das partes. Isso, eu posso marcar uma audiência de conciliação ou de mediação em tese é mais adequada para o caso, dentro de uma ação de execução, seja o cumprimento de sentença, seja o processo de execução, quando as partes manifestem interesse a esse respeito. Mas mesmo com toda a disposição mais incisiva, mais forte do CPC, eu entendo que deva ser respeitada a vontade e essa sessão de mediação ou conciliação não pode ser imposta contra a vontade, porque isso pode induzir a um acordo viciado por desequilíbrio de poderes entre as partes, por exemplo, ou até mesmo pode permitir que o devedor de alimentos se utilize dessa via para protelar, para atrasar a utilização dos meios executórios. Mas fica aí atento, esse é um ponto muito importante que a gente tem que analisar. Vamos lá. Continuando, e agora começando a analisar os procedimentos, eu preciso dizer para vocês que, assim como em outros procedimentos especiais de execução, nós temos um tratamento do Código em dois núcleos separados para os títulos judiciais e outro para os títulos extrajudiciais. Então nós temos dois grupos de norma que tratam disso. Embora, em geral, a lógica dos dois procedimentos seja bastante parecida, eu tenho algumas peculiaridades procedimentais que distinguem um e outro, e eu preciso fazer essa análise separada.
No cumprimento de sentença, por óbvio, a gente sabe que a execução vai ocorrer de forma sincrética, como uma fase do processo. E o artigo 531, que está aí para vocês, ele começa especificando que o cumprimento de sentença ele poderá se destinar tanto aos alimentos definitivos como aos provisórios, e no caso dos provisórios ou nos definitivos não transitados em julgado, nós vamos trabalhar isso com um processamento em apartado para não atrapalhar o desenvolvimento do processo principal. Já o cumprimento definitivo será processado nos mesmos autos, da forma que a gente já conheceu na análise dos procedimentos de cumprimento de sentença anteriormente analisados. Ou seja, sentença transitada em julgado, já falando aqui da sentença do cumprimento definitivo, vem o requerimento de cumprimento de sentença para iniciar. Então, funciona na mesma lógica das demais obrigações de pagar a quantia, com o único detalhe que o Código previu esse processamento em apartado quando for um cumprimento provisório de sentença. Uma outra regrinha interessante do cumprimento de sentença é uma abertura maior para a opção para competência na execução. Isso porque o artigo 528, parágrafo 9º, vai dizer que, além das opções previstas lá no artigo 516, parágrafo único, que falam do local onde foi proferida a sentença, do domicílio do executado, do local onde se encontram os bens, essa concorrência de foros com competência, eu vou poder incluir nela o local do domicílio do exequente, do autor da ação. Então eu amplio aí mais um benefício para a escolha, para a opção, e essa escolha vai ser feita pelo exequente. Lembrando que recentemente saiu uma decisão do STJ, entendendo que essa opção pela competência ela pode ser feita não só no início, mas também durante. Eu posso iniciar a execução, perceber que achava que ali era o melhor local, mas percebo que não, que talvez mudar para um outro domicílio onde estão os bens, ou onde está o próprio domicílio do exequente ou do executado, possa ser melhor e migrar para lá. Não foi especificamente numa execução de alimentos, mas se aplica a essa regra. Como a gente percebe, o Código vai se adaptando para tornar esse procedimento mais favorável. Uma outra regrazinha que merece atenção nossa é uma previsão, um cuidado que o Código teve com o possível abandono material aqui no caso do alimento decorrente da relação de parentesco. Porque muitas vezes a quem está sendo negado o pagamento dos alimentos está em uma situação muito precária. Isso é feito de forma pensada, não é, de forma dolosa, e aquilo ali, além de exigir toda a intervenção judicial por meio da execução cível para reaver esses valores de maneira subrogada, eu ainda tenho a possibilidade de informar o Ministério Público para que seja apurada a possível ocorrência de crime. Então você vê aqui no artigo 532 que, verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Então observem que é um deverá, não é uma opção. Vou colocar aqui para vocês também o artigo 244, que mostra esse crime de abandono material, que tem aí uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Então você vê que não é um crime tão simples, é algo grave, e que o Estado, nesse caso manifestado um dever para o juiz de informar para a apuração. Mesmo que não estivesse escrito, esse dever já existiria. O Código preferiu pecar pelo excesso e trazer essa informação ao bojo da execução. Bem, isso eram algumas regrinhas do cumprimento de sentença. Não se preocupem que a gente vai continuar analisando essas regras quando a gente for olhar cada meio executório, porque cada meio executório vai ter um procedimento próprio. Mas eu queria falar também um pouco sobre o processo de execução. E aí você pode pensar, poxa, mas alimentos formados não em uma decisão, em um título extrajudicial, muito tranquilo isso, não há dúvida. É lógico que quando você olha para o 784 e vê lá o rol dos títulos extrajudiciais, nem todos vão contemplar esse tipo de situação. Mas é possível fazer um acordo, por exemplo, de prestação de alimentos extrajudicialmente e você conseguir materializar ele numa escritura pública, num documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, num acordo
numa transação que está ali referendada pelo próprio Ministério Público, pela Defensoria, por advogados, são essas as principais opções. De qualquer forma, você pode ter um título extrajudicial no qual esteja reconhecida a obrigação de pagar alimentos. E nesse caso, você vai poder promover um processo de execução. E aí, aquilo que a gente falou sobre o requerimento de cumprimento de sentença, aqui vai se apresentar na forma de uma petição inicial, a diferença básica entre os dois. O Código faz aqui uma ressalva no artigo 911, parágrafo único, que está aí na tela para vocês, a aplicação dos parágrafos 2º a 7º do 528, que tratam da prisão civil, excluindo aí, portanto, a aplicação do parágrafo 1º, que fala da apresentação de justificativa e do protesto da decisão judicial, logicamente, porque aqui você não tem uma decisão judicial. Mas os ritos são, em muitas partes, praticamente idênticos. Tanto que você compara ali esses dois sistemas, né, do título extrajudicial e do título judicial, e as normas muitas vezes parecem estar se repetindo. Um detalhe é que essa justificativa que a gente falou, e isso vale tanto para o processo de execução como para o cumprimento de sentença, ela não é uma defesa que possa caber a alegação de tudo, nem mesmo aos embargos à execução, um pouco mais amplos nesse caso, mas também a impugnação ao cumprimento de sentença, não vão admitir toda a matéria de defesa. E merece aqui a referência à necessidade de utilização de uma ação revisional de alimentos ou de uma ação de exoneração de alimentos quando aquele fato que ensejou a condenação dos alimentos mudar. Nem tudo poderá ser alegado no bojo da execução. Isso precisa ter muita atenção. Então, alguns executados, por exemplo, entendem que porque o filho completou a maioridade, vão parar, cessou automaticamente o dever de prestar alimentos, param de pagar e depois são surpreendidos com a execução num valor acumulado muito alto. Se você acha que com 18 anos deve cessar, promova uma ação revisional. Outro caso muito comum que aparece, de discussão no bojo da execução é uma tentativa de fazer uma compensação por uma parcela da obrigação de pagar alimentos que foi dada in natura. O cara deu ali roupas, deu presentes, alguma coisa para o filho e quer compensar aquilo que foi dado no valor de alimentos. Ele não pode fazer essa alteração unilateral da forma de pagar se isso não está previsto no título. Se ele quer assim fazer, o melhor é que faça processualmente para que altere a forma de pagamento e fique seguro. As defesas do executado continuam tendo um limite, uma restrição a ser apresentadas, e isso pode causar uma expectativa frustrada no futuro do executado, tá bom? Mas vamos lá. Continuando, eu queria colocar esse quadrinho aqui para vocês, para que vocês possam perceber que tanto nos títulos judiciais como nos extrajudiciais é possível processar a execução por qualquer um desses ritos relacionados aos principais meios executórios na execução de alimentos. Ou seja, eu posso optar, seja no processo de execução ou no cumprimento de sentença, pela prisão civil, pelo desconto em folha de pagamento ou pela expropriação de bens. Essas não são os únicos meios executórios, porque aqui também se aplica o princípio da atipicidade dos meios executórios. Então, eu vou tratar um pouco disso mais na frente, nas próximas aulas, mas já fica aqui registrado para vocês. Mas o que acontece é que, como você percebe, existem 3 caminhos que podem ser seguidos pelo exequente. E o exequente tem, no momento de apresentar o requerimento de cumprimento de sentença ou a petição do processo de execução, que escolher por qual desses caminhos ele irá trilhar. E aí ele deve informar, já nessa peça inicial, que quer optar, por exemplo, pelo rito da prisão civil, até porque a lógica do procedimento ela muda de acordo com a escolha do procedimento. Se é pela expropriação de bens, no cumprimento de sentença, eu vou ter um prazo de 15 dias, se é pela prisão civil, esse prazo é de 3 dias. Vai ter a possibilidade de incidência da multa do 523, parágrafo 1º, ou não. Então as coisas alteram um pouco a lógica, e isso precisa ser informado.
Essa informação ela precisa vir expressa na petição inicial, e aqui nós começamos alguns pontos de controvérsia. Alguns autores entendem, e parece ser essa posição majoritária, que não encontrando essa opção no bojo da petição, deve ser mandado realizar a emenda para que expresse isso. Isso se retira, por exemplo, da aplicação do artigo 798 do CPC, que fala que ao propor a execução, incumbe ao exequente indicar a espécie de execução de sua preferência quando por mais de um modo puder ser realizada, especificamente a situação que nós estamos trabalhando. Isso não impede, logicamente, que eu inicie pela prisão civil, depois ou pelo desconto em folha de pagamento, ou pela expropriação de bens, depois perceba que aquela ali não é a melhor forma e requeira, numa espécie de aditamento da petição inicial, requeira a conversão daquele procedimento por outro. Também não vejo problema nisso. Agora, se o exequente não indica, vem a ordem de emenda e ele não emenda, eu concordo com os autores que defendem que não é o caso de extinção do processo. Nesse caso, a gente opta pelo procedimento ordinário, que é o da expropriação de bens. Então, o silêncio do devedor deve ser, depois da ordem de emenda inicial, deve ser compreendido como uma opção pela expropriação de bens, já que tanto a prisão civil como o desconto em folha exigem pedido expresso da parte para que o juiz possa utilizar. O juiz não pode determinar de ofício. Mas vamos lá. Além da escolha, nós temos ainda uma discussão sobre a possibilidade de conversão desse rito, não por opção da parte, mas de ofício pelo juiz. A jurisprudência e a maior parte da doutrina entendem que o juiz não pode fazer essa análise de ofício. Isso, eu tenho alguma resistência quanto a essa posição. Em casos concretos, o juiz pode entender, por exemplo, que é incabível a prisão civil, que ali não estão presentes circunstâncias que autorizam a utilização do rito mais gravoso. A banalização da prisão civil ela é danosa em diversos aspectos, e às vezes o juiz pode perceber que a sua escolha não é pela maior eficácia, não é pela urgência no recebimento dos valores, mas sim por uma perseguição, por uma tentativa de afronta, de utilizar o processo como ferramenta de vingança contra o executado. Então, entendendo não estar presente a situação de cabimento da prisão civil, o juiz poderia converter. Converter, logicamente, sempre que for para converter na execução por expropriação de bens. Ele nunca pode converter para um rito mais gravoso, porque, como a gente já falou, o Código exige requerimento da parte para utilização da prisão civil e do desconto em folha. Então ele pode entender, pedir desconto em folha. Constatei que o cara não está empregado, ele não tem folha a ser descontada, então vamos para a expropriação. Constatei que não é o caso da prisão civil, há uma justificativa plausível apresentada pelo devedor para que ele não seja preso. Vamos converter na expropriação de bens, a não ser que o exequente venha requerer de outra forma. Lembrando, esse é um ponto de controvérsia. Estou falando uma corrente, mas digo que existem posicionamentos do STJ entendendo que o juiz não pode decidir. Deve ser respeitada a escolha da parte. Um último ponto para a nossa aula de hoje, para encerrar esse primeiro ponto aqui, é a acumulação dos meios executórios. Como eu falei para vocês, cada um desses meios tem uma lógica própria de utilização. Existe aqui uma grande controvérsia. A lei é omissa, a lei não diz nem que pode nem que não pode, então cabe à jurisprudência a definição desse entendimento. Nós temos uma série de julgados de tribunais, ora no sentido, ora no outro. Por exemplo, o Tribunal de Goiás, Tribunal do Maranhão, são tribunais que entendem ser possível a acumulação. Já quando você vai ali para Santa Catarina, você tem um entendimento no sentido contrário. E se você sai procurando isso em outros tribunais, você vai encontrar também posições diferentes. O STJ tem só um entendimento mais antigo, no sentido de que não era possível acumular. Eu desconheço decisão recente sobre esse tema. Mas vamos lá. Eu tenho aqui alguns elementos para que a gente possa discutir. O primeiro deles é
Ninguém está falando em acumular vários meios executórios para a mesma parcela da dívida. Então, eu estou executando ali, tenho unicamente um mês de alimentos atrasados e eu quero, para aquele mês, utilizar prisão civil, desconto em folha, expropriação de bens, tudo junto para a mesma parcela da dívida. Isso eu acho que nem há controvérsia, praticamente todo mundo concorda que não é o caso. A discussão é quando eu tenho várias parcelas da dívida, e para elas eu não posso utilizar o mesmo meio executório. Então, por exemplo, o desconto em folha de pagamento tem uma limitação. Eu só posso utilizar para a parcela vencida e acumular parceladamente parcelas vencidas desde que o somatório não ultrapasse 50%. Então eu tenho uma limitação, eu não posso usar para tudo o desconto em folha. Será que eu não poderia acumular o desconto em folha com a expropriação? O próprio código prevê que é possível acumular a prisão civil com o protesto e a negativação do nome do devedor. Então a gente não tem por que tratar isso como um tabu. Mas fica aí a controvérsia, a dica que eu dou para aqueles que estão advogando é procurem saber qual é o posicionamento do seu tribunal, dos juízes que compõem as varas de família, para que você não seja surpreendido com a decisão contrária, determinando a emenda, determinando a separação do rito executório. Eu realmente venho por uma posição menos burocrática, mais utilitarista e permite que se faça ali tudo em um mesmo processo, ainda que para viabilizar a tramitação você tenha que criar outros apartados e não iniciar uma execução, um caderno processual executório para cada parcela da dívida, simplesmente por essa limitação, tá bom? Então a gente fica por aqui hoje, vimos esse primeiro momento. A partir das próximas aulas nós vamos analisar especificamente a prisão civil, desconto em folha de pagamento, expropriação de bens, constituição de capital para os alimentos indenizatórios. Então não perca as próximas aulas, a gente se encontra em breve. Até mais, pessoal!